Eu comecei a enxergar tudo que estava bagunçado, que estava desorganizado, que sempre esteve na minha frente, teve em todo momento. Era uma cápsula de energia nuclear, o ápice da produtividade humana. Eu sempre fui aquele aluno, aquele cara, que, de acordo com as visões de mundo de hoje em dia, é um claro caso de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Sempre na média, facilidade de aprendizado, porém dificuldade de concentração, milhões de planos, extremamente criativo, nunca termina nada que começa, milhões de projetos inacabados. A minha hiperatividade sempre foi mais mental, eu tenho uns tiques, mas nada muito externo. A minha vida é como uma completa desordem, era uma completa desordem, principalmente depois de adulto. Eu comecei já com responsabilidades enormes, 20 anos eu já me mudei da minha cidade onde eu nasci, fui 2 estados para longe de todo mundo para começar sendo gerente de uma empresa, e o fato de eu ser TDAH sempre me atrapalhou. Na verdade, nesse período da minha vida eu nem acreditava, nem conhecia o TDAH, eu só achava que eu era um vagabundo sem cura, que eu era uma pessoa sem solução. Os indícios do TDAH eram claros, na minha empresa, na minha vida pessoal, no meu relacionamento, nas minhas amizades, tudo. Eu saí da casa dos meus pais, eu já namorava, e o que me ajudou bastante em relação a isso, porque a Nath, que foi minha parceira por bastante tempo, ela estudava psicologia, o que me ajudou a entender o que era isso, e não de forma tão profunda, eu não sou esse tipo de pessoa, mas fez abrir os olhos para isso. E a minha irmã tinha um caso e já estava mais ou menos que tratando, então, mas foi a minha parceira que me ajudou a abrir os olhos sobre isso. A minha primeira experiência para resolver esse problema foi com a psicopedagoga. Já tratava minha irmã, como eu disse, minha mãe já tinha visto o caso da minha irmã, já tratava ela, a minha mãe tinha certeza que eu tinha, né? Então eu comecei a tratar com a psicopedagoga. Era um negócio simples, assim, era treinos mentais, testes psicológicos, teste de memória, sudoku, coisas para fortalecer a mente, né? De acordo com o que ela dizia, que era importante, mas eu via com uma extrema bobagem, eu não sentia diferença nenhuma, não me ajudava em nada, não via nenhuma diferença sequer. Isso era só um tempo e um dinheiro perdido. Eu ia lá, ficava uma horinha fazendo exercício, conversava um pouco, falava, eu não estudo, eu não anoto, eu não fazia um exercício para fortalecer a mente, ia para casa e não via diferença nenhuma. O tempo se passou, eu já tinha meio que aceitado que eu era assim, não existia TDAH, não existia doença, eu só era essa pessoa. Por insistência da Nath, eu decidi começar a terapia. Talvez até tenha a sua importância em terapia, mas nunca funcionou pra mim, a terapia tradicional, né? Eu tenho completamente dificuldade de me abrir, talvez uma coisa que eu tivesse tratado na terapia, né? Muita gente vai me indicar, mas não é pra mim, não sou esse tipo de pessoa, eu gosto de conversar, eu gosto de resolver os meus problemas comigo mesmo, sozinho, problemas internos. Então a terapia tradicional não era interessante pra mim. Mas eu decidi procurar para resolver essa questão do TDAH. Inclusive, eu procurei pessoas que eram especialistas em TDAH. Eu tinha aceitado, mas no fundo eu achava que pudesse ser um problema. E aí, foi isso que foi. A terapia foi mais do mesmo. Eu já tinha estudado milhões de vezes. Tem que melhorar a rotina, ser saudável. Eu nunca seguia a rotina saudável por muito tempo. Ter um dia planejado, anotar. Cara, eu esqueci a chave, eu ia lembrar de anotar. Meditar. Puta merda, eu sou... Não, eu sei que eu teria que me esforçar se eu queria resolver. Mas não eram coisas pra mim, assim, isso não funcionava. Eu cheguei a fazer, mas não via diferença, sabe? Não sentia nada. Evitar excesso de dopamina também, que era um constante conselho, né? Não ficar jogando celular, tela. Mas não via muita diferença, por mais que eu tentei muito tempo. E durante a terapia, eu via bastante vídeo porque eu queria saber, de fato. Eu gosto de me informar e eu me informar mais sobre. Inclusive, um dos vídeos que eu vi foi o vídeo do Gaveta, sobre a medicação que ele estava usando. E foi uma coisa que me instigou a ir atrás, porque era um conteúdo que eu já consumia do Gaveta, eu gosto muito dos conteúdos dele, me instigou a ir atrás, pesquisar mais, eu sempre gostei eu sou curioso, eu gosto de pesquisar. Eu frequentemente conversava com a Nath sobre o medicamento. Ela sempre disse que a medicação não era mágica, né, mas que talvez tivesse que tentar conversar com uma psicóloga. Poderia ser eficiente para mim, por mais que ela dizia, não é mágica, mas talvez tu precise usar. Dito e feito. Eu fui lá e conversei com uma psicóloga que, se eu estava disposto a tentar usar o medicamento, não tinha problema nenhum. E que talvez até pudesse me ajudar. Ela me indicou um psiquiatra, pediu para eu marcar uma consulta, que aparentemente o psicólogo não dá receita, eu não sabia, eu não sou desse mundo. Tranquilo, marquei. E eu falei isso pro psiquiatra, contei tudo para ele, né? Falei da intenção de tomar um remédio. Ele até foi educado, me deu atenção, até foi prestativo, mas para ser bem sincero, parecia que ele estava mais querendo
terminar a consulta uma vez. Por mais que não teve pressa nenhuma. Mas era o que parecia. Ele me deu 2 opções, ou tomar a Ritalina, ou tomar o Venvance. A Ritalina era um remédio que eu precisaria tomar no momento que eu fosse fazer alguma atividade que eu queria concentração, e o Venvance era um remédio pra durar o dia. Decisão fácil. Eu esqueci a chave do carro, às vezes. Eu só não esqueci a roupa do corpo, porque se eu saísse pelado, todo mundo ia rir de mim. Tomar um remédio que eu vou tomar uma vez só e deu, não preciso lembrar disso depois. Mas tinha mais uma decisão. Tinham 3 opções. Tem de 25mg, de 25, de 50 e de 75. Isso. Ele disse que pelo meu porte físico, aí eu fiquei enganado. Quando ele falou isso, eu fiquei enganado. Pelo meu porte físico, eu podia escolher. 35, eu achei muito pouco. Se eu já podia começar no 50, 75 era o desespero. Aí já tava pertinho, olha lá, um passo do... Se eu podia começar no 50, por que não? Em 35 muito fraco, 75 já ia contra o ProErd que eu fiz, então vamos no 50. Resolvido. Carimbou, entregou a receita, e aí começou o início do fim. O dia mágico. Com a receita em mãos, comprei o remédio. Primeiro dia começou igual a todos. Eu acordei atrasado, como sempre. Lavei o rosto correndo, escovei os dentes correndo, abri o remédio e tomei a pílula. Eu fiquei 15 segundos encarando o espelho para ver se começava a sentir o sentido da aranha brotando em mim. Não vi nenhuma diferença e fui correndo pro trabalho, porque eu tava atrasado. Chegando no trabalho, foi quando os meus poderes, começaram a funcionar. Por um momento eu achei que pudesse ser um efeito placebo. Eu falei assim, pô, eu tomei, eu tô achando que tá... Aí eu comecei a abrir meus olhos, foi como se tivesse... eu comecei a enxergar tudo que tava bagunçado, que tava desorganizado, que está sempre teve na minha frente, teve em todo momento. Aqui, ali, desorganização na minha loja, de questão de limpeza, de questão de caixa, fechamento, atendimento dos clientes desorganizado, tudo ficou claro, ficou visível, era um superpoder, era uma coisa que eu não tenho como explicar. Eu consegui enxergar tudo. Era uma clareza mental e ao mesmo tempo um silêncio. Uma quietude na mente e uma ânsia por produtividade. Era mistura de paz com motivação. Como dizia o tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. No primeiro dia que eu era o Super Gia, eu já consegui me sobrecarregar. No primeiro dia, de tanta coisa que eu tinha. O Giazinho TDAH tinha deixado pra trás e estava desorganizado. Eu me sobrecarreguei, vou organizar, né? E vamos com calma também. Porque primeiro dia do remédio eu já vou ter um ataque cardíaco, aí também vai ficar ruim pra mim, né? Nesse momento, eu basicamente me dividi em 2. O Giazinho TDAH e o Super Gia. Eu era 2 pessoas. Eu era completamente diferente, eu tava mais comunicativo com os clientes, com a Nath, minha mulher, com a minha família. Eu chamei minha avó, eu não mando mensagem pra ninguém no WhatsApp. Eu chamei minha avó, minha Dinda, eu tava com uma energia diferente. Eu chamei amigos que eu não conversava há muito tempo no WhatsApp, sem motivo nenhum. Era uma energia diferente, era um superpoder. Era um superpoder. E essa energia excessiva em nenhum momento foi desperdiçada para coisas inúteis. Tirando as mensagens no celular que eu mandei pra família e essas coisas, em nenhum momento eu fiquei no celular sendo improdutivo, passando um TikTok, alguma coisa assim, que eram coisas que eu fazia antes, via um YouTube, jogava um Clash Royale. Não, isso nem passou essa vontade dentro de mim. Eu era uma máquina. Naquele momento eu comecei a odiar o Giazinho TDAH, porque eu falei, cara, se eu já tivesse resolvido esse problema antes na minha vida, eu já podia estar em outro patamar, cara. Eu consegui enxergar claramente o que estava de errado, o que eu estava fazendo de errado e pra onde eu tinha que ir. Eu chegava em casa meio-dia, dava um beijo na mulher, almoçava e deitava pra dormir. Tirava uma sestazinha depois do almoço, de lei. Mas não, o Super Gia não. Lavei a louça, arrumei a cozinha, fui pro meu armário, comecei a dobrar minhas roupas. As roupas começaram a me incomodar. Eu nunca tinha pegado um ferro de passar na minha vida. E eu fui atrás de um ferro de passar pra passar minhas roupas pra elas ficarem dobradas certinho no armário. Pra alguém isso deve ser normal, pra mim não era. Isso era um absurdo. Falei, cara, isso é toque. Mas era o Super Gia. Ele era produtivo ao máximo, era uma máquina. Eu era mais comunicativo, eu resolvia as coisas, eu enxergava o que tinha que fazer e não deixava pra depois, não procrastinava. Até os sintomas ruins não foram ruins. Era um superpoder de fato. Eu encerrei o dia bem, mas minha disposição estava normal, não tive nenhum efeito colateral dos que poderiam acontecer, né, que o psiquiatra falou. E eu tava bem, eu finalmente me sentia curado. Tinha achado a solução pra minha vida. Eu descobri que isso era realmente uma doença. E agora eu acreditava que eu tinha um futuro e eu tinha uma solução. Era só um problema que eu achei a solução. A rotina perfeita. Antes de tomar um remédio era um dia normal. Eu acordava atrasado, mas sempre depois que eu tomava aquela cápsula, eu me tornava o CR7 da produtividade. Era uma cápsula de energia nuclear. Projetos que estavam no papel todos, eu comecei a dar continuidade, estudar como melhorar meu negócio, estudos de coisas que eu queria aprender na vida. Tudo começou a ser feito, começou a virar realidade. Começou a sair da cabeça, das ideias e começou a aparecer na minha vida. A minha vida, no geral,
que era uma bola de neve de desorganização e merdas, começou a parecer que tinha um futuro, começou a andar pra frente, aos poucos. Passado um mês já que eu vinha tomando remédio, eu me senti outra pessoa. Eu era o Jean medicado, o super Jean. O Jean sem medicamento, o Jean sem TDAH, ele ainda existia. Ele tinha um pouco de aparição durante o dia. O remédio tinha feito de 12 horas. Então o Jeanzinho TDAH só aparecia às 8 da noite. Pouquinho, já no final da vida, já indo dormir já. Ele ainda existia, mas ele estava sendo deixado de lado. Se a minha história parasse por aqui, eu ia indicar todo mundo ir agora na farmácia e se dopar de Venvance. Pra ser alguém melhor, pra ser um super-herói. No mundo real, não tem final feliz. Depois de cerca de 4 meses tomando medicamento, eu tive alguns problemas financeiros. E ao mesmo tempo que as complicações financeiras apareceram, aquela energia nuclear já não era mais uma energia nuclear. Era uma hidrelétrica. Ainda era um superpoder. Mas eu saí do super-homem pro Homem-Aranha. O Homem-Aranha é mais legal, né? Mas em questão de potência, o super-homem 1000 vezes. Eu ainda me sentia muito produtivo, mas aquele silêncio mental já não era tão silencioso. Aquela clareza nos pensamentos já não era mais tão clara. O caminho não era tão nítido. Mas mesmo assim, o Super Jean, o Jean medicado, era melhor que o Jeanzinho TDAH, o Jean normal. Mas o Super Jean, ele não se contentava com só ser melhor. Ele tinha que ser o melhor. O ápice da produtividade humana. Se eu sabia que podia ter mais, então eu queria entregar mais. O Super Jean foi atrás de pesquisar. Na verdade, os 2 Jean, eles sempre gostaram bastante de pesquisar. Isso é uma coisa que mantém comigo até hoje. Então eu fui atrás de pesquisar. Pesquisando um pouco, eu encontrei um estudo sobre o Drug Holiday, que basicamente é tirar férias das drogas, ficar um tempo sem medicamento para o teu corpo fazer uma limpa da substância, para quando tu voltar a tomar, ter os efeitos semelhantes do quando foi a primeira vez. Olha o nível, vai me dizer que isso é uma frase que não veio da Cracolândia. Foi o que eu decidi fazer. Combinando com o fato que eu estava mal financeiramente e o remédio é R$460 em média, R$460. Sem contar que eu ainda fazia acompanhamento com a psicóloga, pelo menos uma vez por semana, e a cada 3 meses eu tinha que ir no psiquiatra para renovar as receitas. Então era um dinheiro do caralho, dá uma dor de barriga só de lembrar do dinheiro que eu já gastei com isso. Então eu me propus a fazer esse Drug Holiday e ficar 30 dias sem o remédio. O recomendado é não interromper o tratamento abruptamente. Não pode parar de uma hora para outra. Em qualquer substância, qualquer tratamento, qualquer dependência. Mas o Super Jean não. O Super Jean é foda. É igual o papo do cigarro. Eu paro quando eu quiser. Quem é fumante, eu paro quando eu quiser. Eu só não paro porque eu não quero. A dependência. Lembra que eu falei que o Jeanzinho TDAH ele ainda existia? Só que ele estava sendo deixado de lado? A sensação que eu tive, sabe dos maromba? Que ele só treina a parte de cima e a parte de baixo fica dessa finura, parece até o Crash Bandicoot, assim. O músculo estava atrofiado, ele foi deixado tão de lado que não existia. O Jeanzinho TDAH estava em estado vegetativo. O meu cérebro ele era incapaz de não procrastinar. Eu acho que o primeiro dia, das 8 horas que eu fiquei no trabalho, 6 horas e meia eu enrolei, eu fui improdutivo, eu vi vídeo, joguei Clash Royale, deixei pra depois as coisas e eu não tinha vontade de fazer nada. E ele era mais forte que eu. E por mais que eu entendesse, tinha a vozinha no fundo, falando assim, cara, isso não é certo, pô. Tem que fazer as coisas. Era mais forte, parecia que eu não tinha controle sobre a minha pessoa. Meu cérebro sempre ia atrás de dopamina barata, vídeo no YouTube e tudo mais, do que fazer, porra, tem que fazer os lançamentos do dia. Coisa chata. Deixa pra depois. Eu tava só esperando passar o tempo e a hora de ir pra casa. Eu não falava muito, eu não tinha vontade de nada. Eu comecei a faltar aos treinos, que eu tinha voltado a uma rotina saudável. Eu já não tava me alimentando tão bem. Eu tava indo do ápice da produtividade da máquina pro fundo do poço em menos de uma semana. O pior problema é que o Jeanzinho TDAH não fazia absolutamente nada em respeito a isso para resolver. Ele só deixava pra outra hora, que daqui a pouco o Super Jean voltava e ele ia resolver. Eu sabia que uma hora eu ia tomar o remédio e depois eu ia resolver. E eu sabia que isso era errado, mas ao mesmo tempo eu não conseguia controlar. Nos estudos que eu tive sobre o Drug Holiday, em cerca de 2 semanas, tu já sentia a diferença, já começava a resolver, já o teu corpo estava praticamente limpo. Mas cada caso é um caso, né? O certo seria tu conversar com o teu psiquiatra, tudo indicava isso. Então eu já tinha me proposto a ficar 1 mês sem tomar. Então eu segui como tava. Mesmo não vendo efeito nenhum, até porque depois o Jeanzinho resolvia. O Super Jean resolvia. Eu vi minha saúde, a minha empresa, a minha vida pessoal e o meu relacionamento ruir na minha frente. Cada vez mais problemas apareciam na minha vida, em todas as áreas que eu citei. Alguns que não dependiam de mim, que faz parte da vida, e outros que eram causados por esse filho da puta. O primeiro recomeço. Eu consegui tapar o sol com peneira externamente. Todo mundo achou que eu tinha resolvido tudo, né? Dessas merdas todas que estavam acontecendo na minha vida. Pela dificuldade de pedir ajuda pra minha mulher ou até pro meu pai,
eu decidi fazer uma das maiores cagadas da minha vida, fazer um empréstimo gigante para resolver boa parte dos problemas financeiros que eu tinha, para externamente parecer que tava tudo bem, né? E aí entrou o dinheiro, o Super Dia voltou, consegui comprar um remédio. Estamos salvos, voltou o Super Dia. Agora ele vai dar um jeito. O Giazinho TDAH tava desesperado para sair de cena para voltar o cara que ia resolver, porque já tava caindo muitas responsabilidades no colo dele. E já não dava conta, ele nem queria dar conta. Mas o que aconteceu foi basicamente tentar fugir da cadeia com uma colher de plástico. E a bola de neve já estava tão grande que não tinha mais o que o Super G ia fazer. E o pior de tudo é que o maldito desse estudo de Drug Holiday, que boa parte até foi com o ChatGPT, maldito desgraçado ChatGPT, não mudou nada. Pelo menos pra mim. Ele até piorou. Eu não tinha mais o silêncio na mente. Nenhum. Minha mente era que nem antes, ou até pior. Eu não tinha mais a clareza mental também, nenhuma clareza mental. A única coisa que se manteve foi a produtividade. Eu ainda fazia as coisas, eu não procrastinava e fazia. Mas produtividade sem rumo é igual correr numa esteira. Faz bem, só que não vai te levar a lugar nenhum. Depois de ver tudo isso, de estar nessa situação, eu decidi mudar? Não. Eu segui tomando remédio e levando a vida como tava. Esse era o único jeito. Será? O ápice da merda. Vamos chamar esse dia aqui agora, que ainda tá tomando remédio regularmente, porém o remédio não tá mais fazendo mais efeito, de Gia mediano. Coisa de comparação. Porque ele não é nem tão ruim quanto o Giazinho TDAH, né, que é o momento que eu não tô tomando remédio, e nem tão bom quanto o ápice do Super Gia, que já foi o começo lá, que já teve o seu momento, o seu auge. O Gia mediano seguiu a vida, aceitou a rotina e decidiu se dedicar ao máximo para começar a arrumar as lições erradas aos poucos. Porém o remédio já não me dava a clareza mental, como eu disse, e eu não sabia para onde eu estava indo. Eu não sabia como resolver. E como que tu chega, como tu soluciona, tu chega em algum lugar se tu não sabe aonde tu tem que chegar? Como é que tu vai até o lugar se tu não sabe para onde tá indo? É simples. Não vai. As ações tiveram consequências. Eu perdi tudo. Literalmente tudo. A minha carreira, que eu já vinha me dedicando exclusivamente para ela, por mais que não fosse a minha área principal, eu me dedicava exclusivamente a ela já faziam 4 anos. A minha esperança, os meus planos, o meu sustento financeiro e o pior de tudo, o meu relacionamento. Meu relacionamento de 5 anos também. Não entendo mal, não culpem ela. Não teve nada a ver com a situação financeira. Ela não é interesseira, inclusive ela estava comigo desde o começo, quando eu não tinha nada. Só acabou igual tudo. Até o remédio não fazia mais efeito. Esse mês, onde eu só acordava, pedia a pizza e voltava a mexer no celular. Foi difícil, mas, como sempre, eu não pedi ajuda pra ninguém. E foi assim, eu não tinha vontade nem pra fazer a coisa que eu mais gostava, que era jogar no computador. Jogar no computador sempre muitas vezes me tirava dos dias ruins, defeitos, porque me fazia bem. Eu já nem tinha vontade de fazer isso. Eu ficava deitado o dia todo no celular. E nesse período, o remédio não fazia efeito. O remédio só servia pra tirar o meu sono. Quer dizer, meu sono tava todo desregulado, eu tomava, ficava acordado até tarde, só pra isso. Eu não tomava o remédio e não levantava da cama igual. Depois desse momento de luto mental, praticamente, eu voltei pra minha cidade, uma cidade onde eu nasci, uma cidadezinha pequena. Voltei a trabalhar na loja de bateria do meu pai, né? Recomeço, o momento de depressão passou, o Gia mediano voltou, né? Então, segui tomando remédio constantemente, por um tempo, e recomeçar a vida. O remédio voltou a fazer o efeito, não era mais que nem aquele momento de depressão, mas claro, basicamente o Gia mediano, né? Eu segui tomando remédio, mas se eu não tomasse o remédio eu ainda era o Gia assim, TDAH, em estado vegetativo, mas se eu tomava, eu era o Gia mediano. Recomeçando de novo. Agora, eu não tô aqui pra te mostrar uma história feliz, uma superação, uma solução milagrosa. Simplesmente a realidade, a minha realidade. Eu ainda tomo remédio, não tá aqui. Eu ainda sou completamente incompetente quando eu não tomo remédio, quando ele não tá fazendo efeito, né? Muito mais do que eu me lembro ser antes de começar a tomar o remédio. O meu não tomar o remédio é pior do que o Gia antes de conhecer o TDAH. E eu não sei nem se talvez o Gia tomando remédio, não é. Eu já nem me lembro mais, já faz mais de ano que eu tomo. E, como eu disse, a vida não é uma história feliz, e eu tô te contando uma realidade, eu ainda tô decidindo qual vai ser o meu próximo passo na minha vida. Depois de toda essa merda que aconteceu, eu posso tentar me tratar e diminuir o remédio aos poucos e aceitar ser o Giazinho TDAH, talvez melhorar ele o suficiente para talvez chegar perto de um Gia mediano, ou apostar tudo, jogar todas as cartas, aumentar a dose do meu medicamento
pra, pelo menos por um período, nesse período agora que eu tô na estaca zero, eu vou pelo menos tô na estaca zero, eu consegui me estruturar, voltei, me planejar minha vida daqui pra frente, deixar ela já planejada pros dias intermediário, só conseguir tocar o planejamento do remédio. Eu nem sei se o remédio vai fazer efeito, não sei como é que é tomar uma dose maior, não sei se vai fazer o efeito do remédio novo ou não, mas é, como eu disse, apostar tudo, né, pra essa tentativa de organizar a vida e ficar rico. Se você ficar rico, resolveu tudo. Tanto é que agora, eu só estou gravando esse vídeo, eu escrevi tudo isso que eu tô falando aqui. E eu só consegui escrever porque eu tomei remédio. Se eu não tomasse remédio, esse vídeo não existia. Como eu disse, não é nenhuma solução. É uma realidade. Eu vim te contar uma realidade pra você refletir. Porém, não tem ninguém que mostra isso. As pessoas só te mostram a situação depois que ela tá resolvida. Ninguém quer mostrar passando pelo problema. Eu acho que muita gente tá nessa situação agora, até porque essa é uma doença do momento. Todo mundo tem TDAH. As pessoas pegam um TDAH no ônibus, né? E meu TDAH, eu não lembro muito bem, mas se eu não me engano tem índices, e eu realmente tenho um TDAH forte. Muita gente deve passar por isso, e nem sabe. Mas um conselho. Eu sei, não parece o mesmo cara do vídeo que vocês estavam vendo agora, mas é porque eu vim aqui no momento certo dar o conselho. Vocês já devem ter escutado milhões de vezes, mas é o segredo da vida. A vida é simples, a gente tá aqui nesse mundo de forma simples. Não sei que tu acredita, eu acredito em Deus, mas a nossa vida aqui é muito simples. Não tem segredo. Para você ter uma vida bem, boa, próspera, para você se sentir bem, é muito simples. Uma rotina saudável, durma bem, ser feito para dormir. Eu tenho esses problemas todos, eu nunca tive rotina de sono boa. Eu ainda tento, eu me esforço, ainda não sou o melhor, porque eu tenho costume de dormir tarde. Durma cedo, acorde cedo, beba água, se alimente saudável. Coma saudável. Não tem segredo. Eu não dormia bem, eu não me tomava bastante água, eu não comia de forma saudável, tinha excesso de estresse no meu trabalho, por N motivos. Mas a vida é muito simples. São rotinas saudáveis, coisas boas, se comunique com pessoas, faça coisas divertidas, não fique em casa. Larga o celular. Eu sei que é genérico, é coach, é tudo isso, mas é simples, cara. Leia livros. Faça isso. Eu não consigo ler, não termino o livro. Não termina, não tem ninguém te julgando. Lê metade. Tá nesse assistente de livro? Eu tenho TDAH. A maioria deles eu só li metade, li até metade, mas eu li metade. Já é alguma coisa. Alguns depois de um tempo eu terminei. Outros passou um tempo, eu falei, não me lembro, tem que começar do começo, que preguiça. Aí eu li a outra. Bem, Deus fez alguma coisa. Esse é o segredo. Eu tô melhor. O mundo não acabou pra mim. Ele recomeçou. Recomeçou eu sabendo que eu tenho TDAH, mas eu não sou um TDAH. Eu não sou o Gia com TDAH. Eu sou o Gia. Tem os problemas todos de sou com TDAH, se eu não tomar o remédio, eu realmente não sou tão produtivo, não faço as coisas. Tanto é que esse vídeo demorou um pouquinho pra sair. Eu já tinha pensado em gravar outra parte porque eu já tava bem fazia um tempinho, mas ele demorou. Porque eu ainda enrolo, ainda procrastino. E quando tu tomava o remédio, não muda nada isso. Só dá a impressão que tu dá. Esse superpoder, ele é superficial e enganoso. A doença, ela tá aí, ela não vai sair. Só aproveite. O remédio, a dica que eu dou sobre o remédio, de alguém que passou por isso, só em último caso, se você vê que realmente é necessário. Se tu vê que essa doença tá atrapalhando extremamente a tua vida. É uma droga, é viciante. Eu tomo até hoje, eu preciso dela. Converse com um psicólogo, vá no psiquiatra, psicólogo, se você acha que tem, se acha que precisa tomar. Porque ele pode te causar muitos problemas, esse remédio. Assim como causou pra mim. Pense bem. Viva bem, viva saudável. Aproveite o tempo com amigos, família.